Olá, olá pessoal, tudo bem? Professor Alexandre Gabri, começando aqui mais uma aula com vocês, né? Turma do primeiro ano. Vamos lá? O assunto é matemática financeira e nós vamos continuar falando sobre juros. Na aula anterior, nós estudamos sobre os juros simples e hoje nós vamos falar sobre juros compostos. Juros é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Ah, professor, depende do ponto de vista, é claro. Para quem está recebendo o juro, é claro que é bom, pode pagar à vontade, né? Eu quero mais é receber. Você pega aí no ponto de vista bancário, ponto de vista do empresário, financiamentos. Agora, do ponto de vista de quem está pagando, as aulas de educação financeira traz para nós isso daí. Evite fazer parcelamentos muito altos, né? Evite fazer parcelamento assim com taxas elevadas. Por quê? Às vezes a pessoa compra um carro, dois carros, três carros e acaba, melhor, compra um carro e acaba pagando dois carros, né? Compra um aparelho e acaba pagando dois, três. Então, nós precisamos cuidar muito na hora que você vai fazer qualquer negociação, por quanto senão você vai gastar o seu dinheiro de forma inconsciente, né? Quando você vê, já foi. Então, é bom ter atenção quanto a isso, tá? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o cálculo dos juros compostos. Vou ensinar vocês aqui a fazer o cálculo dos juros compostos, porquanto tanto quem está recebendo quanto quem está pagando precisa saber fazer o cálculo. Quem está recebendo para saber o quanto vai ganhar. E quem está pagando para saber o quanto está pagando, de fato, né? O quanto está sendo oneroso o cálculo dos juros compostos para a pessoa aí que está pagando um financiamento, um parcelamento. Então, o objetivo dessa aula é a prática e o cálculo dos juros compostos. Imagina a seguinte situação, nós vamos começar com uma problematização. Lucas acabou de financiar um carro, no valor de R$ 55 mil. Ele saiu da loja com o carro e com um carnê de 96 páginas, pessoal, 96 prestações, né? Onde cada um representa uma prestação de R$ 1.080 com 78 centavos. Ele concluiu que, ao final de 96 meses, o valor pago será quase o suficiente para comprar dois carros. Por que isso acontece? Justamente, vamos iniciar essa problematização. Acontece porque o valor das parcelas, né, embutido aí a taxa de juros, sobrepõe muito o valor desse preço à vista, né? Os juros praticados nos financiamentos do carro usado são altíssimos e fazem com que um valor cresça exponencialmente. É o que nós vamos ver na aula de hoje. Nós estamos falando de juros compostos. O que é o juro composto? Não é um juro simples, onde você tem aquele fluxo fixo ali de juros. Se é 2% ao mês, é sempre 2%. Se é 2% de 10, 2% de 100, né? Então, sempre é aquele mesmo valor. Se você tem aí, investe aí R$ 50 mil, 10% de 50 mil é 5 mil. Então, todo mês, juro de 5 mil. Juros simples. Os juros compostos é a famosa expressão juros sobre juros. Então, acaba ficando muito alto, acaba ficando muito pesado, né? O que são juros compostos? Vamos ver a seguinte situação. Maria emprestou R$ 100 para o banco, a juros compostos de 1% ao mês. E mais do que isso, decidiu investir todos os meses R$ 100. No primeiro mês, Maria terá R$ 100 mais 1%, R$ 101. Só que se fosse juros simples, para o segundo mês, né, 1% de 100 de novo, né? Então, sempre R$ 1 de juros todo mês. Mas nos juros compostos, não. Nos juros compostos, se calcula 1% de 101, ou seja, o capital mais o juro do mês anterior. O que isso significa? Juros sobre juros, porque esse R$ 1, aqui dos R$ 101, esse R$ 1 já é o juro. Então, você calcula 1% sobre já esse valor acrescido do capital mais o juro, que seria, no segundo mês, R$ 102,01. E para o terceiro mês, mais R$ 100. Ela continua poupando R$ 100 todo mês. Então, no terceiro mês, você vai calcular 1% de 202,01.
Então, que vai para 204,03 e mais R$100 para o próximo mês. Então, ela não calcula sempre 1% do valor principal, que seria o 100. Sempre o valor principal, mas o juro que já acumulou até aquele presente momento, né? Vou dar um exemplo aqui, vou dar um tempinho para vocês pensar. Qual o valor aproximado que ela terá em 20 anos se continuar realizando investimentos mensais de R$200 e ainda recebendo juros compostos? Entre 20 e 40 mil, entre 40 e 60, entre 60 e 80 mil reais, entre 80 e 100 mil reais, ou mais de 100 mil reais. Fácil? Claro, né? Para quem respondeu entre 80 e 100 mil reais, vai dar um total de 99.914,79. Se um juro, ela teria apenas R$100, que seria 100 de 240 meses, 24 mil reais. Olha a diferença aí para juros simples e para juros compostos, né, pessoal? Então, cuidado. Aqui eu dei um exemplo de uma pessoa que está investindo, mas geralmente é o contrário, né? É a pessoa que deve. Para você fazer o cálculo dos juros, nós vamos usar essa fórmula aqui, tá? FV é o montante, PV é o capital. O que é o montante? É o valor futuro. Eu vou investir R$200, né? Recupero lá, rendeu 100 de juros, R$300. Então, esse R$300 é o montante, R$200 é o capital, PV, valor presente, é o que eu tenho hoje, FV, valor futuro, é o que você vai recuperar do capital investido mais o que cresceu, né? Mais os juros, o I é a taxa e o N é o tempo. Tem esse QR Code na tela, você também pode fazer a contagem através do aplicativo, do simulador financeiro. Faz a conta.com, é ótimo, né? Você joga os valores ali e você já tem o valor da taxa, do tempo também, né? Do capital. Vamos ver a seguinte situação. Pedro vai investir R$5.000. E que é 5 mil? Capital. Que conseguiu com a venda de algumas coisas que não mais usava. E ele pretende investir no Tesouro Pré-fixado por 5 anos. E a taxa de juros é 12% ao ano. Qual será o valor futuro do investimento? Então, eu vou colocar 5 mil, quanto que eu vou pegar de volta? Isso que é o valor futuro, isso que é o montante, certo? 5 vai ser o N e o 12 vai ser o I. Jogando na fórmula, vai ficar desse jeito, né? No lugar do PV, nós colocamos aqui 5 mil, o 1 é fixo, né? É o valor da fórmula, que representa 100% do capital, o I está 12%, já passei isso na aula anterior, lembra? 12%, pega 12, divide por 100, dá 0,12. Você nunca pode jogar a porcentagem na fórmula, sempre tem que ser na forma decimal. E o N, que é o período de 5 anos. Soma 1 mais 0,12, 1,12. Elevado a 5, eu coloquei o valor não sem arredondar, sem aproximar, para a gente chegar no mais próximo possível, tá bom? 1,12 elevado a 5 daria 1,7623416832. Vezes 5 mil, R$8.811,71. Investi 5 mil, recuperei 8.811,71. Quanto que aumentou, pessoal? 5, 6, 7, 8. Aumentou 3.811,71. Esses 3.811,71 são os juros, ok? Que é o quanto aumentou, o quanto rendeu, beleza? Se você quiser fazer no seu celular, tem uma calculadora científica, como é que eu faço a exponenciação ali, né? Se você quiser fazer manualmente, teria que ser 1,12 vezes 1,12 vezes 1,12 vezes 1,12 vezes 1,12. Você pega lá 1,12, chapéuzinho, né, que é o elevado a 5. Algumas calculadoras trazem a potência no botão Y elevado a X. Na próxima aula a gente faz uma aula só falando sobre isso. Muito bem. Esse é o simulador que eu vou passar aqui para vocês, né? Já está aqui uma conta feita. Então, o capital é 5 mil, a taxa é 12 e o tempo é 5. Beleza? Então, você joga aí no simulador o valor presente. É muito fácil, gente, mexer nele. Muito, mas muito, muito tranquilo mesmo, né? Capital, onde está o valor presente, né? Já tem o link, depois eu deixo na descrição do vídeo, tá? Capital 5 mil, a taxa aqui vai ser 12% e o período de 5, é isso? 5, N igual a 5. Então, período de 5.
Pronto, é só você joga a informação, ele já dá aqui embaixo. O valor futuro, 8.811, ele arredondou ali 1 centavo, tá? Mas bateu, 0,71 centavos. Basicamente é isso, assim que se faz o cálculo de juros compostos. Nós vamos fazer mais um exercício aqui, tá bom? Só um exercício, porque é bom vocês praticar para ver se vocês realmente entenderam a questão. Vamos lá, então. Maria ainda não conseguiu se organizar financeiramente. Ela fez uma compra de R$ 1.000 no cartão de crédito e não conseguiu pagar nenhum valor nos últimos 6 meses. Se a taxa de juros do cartão é de 16% ao mês, como é que vai ficar o cálculo? Tá? Joga na fórmula ou joga aí no simulador que o professor ensinou para vocês. Né? Então, o capital vai ser 1.000, a taxa 16%, 0,16, o N6, 1 mais 0,16, 1,16 elevado a 6, 2,4 aproximadamente, vezes 1.000, 2.436,39. No simulador, dá a diferença de 1 centavo, mas basicamente é isso, né? Em 6 meses sem pagar o cartão de crédito, a Conceição acumulou uma dívida de 2.436,39 centavos. A dívida que era de 1.000, mais que dobrou, aumentando, né, em R$ 1.436 aí, no período que o professor passou para vocês. Então, não é difícil, estamos à disposição. Então, é isso, né? Nessa aula nós vimos como fazer o cálculo de juros compostos. Qualquer dúvida, né, digita para nós aí, pode fazer a pergunta, estamos sempre à disposição daquilo que for necessário. Espero que vocês tenham gostado, aprendido, aproveitado, e nos vemos na próxima aula.